Agora o governo pegou, a pessoa que tem um dinheiro parado, se eu não me engano, 6 meses, né? Zélia se lascou, Zélia foi pra cadeia, Collor foi pra cadeia com congelamento, eles ganharam dinheiro. Pra eles funcionou, não é isso? E sabia que no exterior, por exemplo, nos Estados Unidos e no próprio Reino Unido, isso já acontece, mas tem algumas regras diferentes. O dinheiro que fica lá determinado tempo parado, não é? Se ninguém reclama, eles pegam, mas se depois alguém voltar e falar, pô, era meu, aí você tem um processo, você volta. Pelo que eu vi na legislação aqui, aqui não tem a volta. Aqui não tem a volta, né? Então, pra você ver como até países como Estados Unidos, né? E Reino Unido. Não, e esse dinheiro esquecido, geralmente ele é esquecido por causa do governo. É briga sucessória de parente, é execução, é inventário litigioso. Aí ele foi esquecido, porque tem 4, 5 filhos brigando por causa de quem vai ter inventariante, e aí some o dinheiro dele. O governo já tá tudo meu, né? Isso não. E esse é um dos maiores absurdos, né? E pior que se você falar confisco, não é confisco. Ele coloca outro nome. Não, esse foi confisco mesmo, né? Não, mas ele coloca o nome. Como que é o nome? Empréstimo compulsório? Não, de Collor foi empréstimo compulsório. Apropriação agora, vocês estão falando. Apropriação, não estão se apropriando. É, porque confisco é quando não tem um dono, né? Ele tá dizendo que não tem mais dono, res nullius é apropriação, não é isso? Mas assim, por que eles não fazem um Pix direto pra uma conta ativa sua, né? Bom, não, mas é porque geralmente esses dinheiros esquecidos é de pessoas jurídicas que não tem como acessar o dinheiro. É massa falida de empresa, como é que chama? Execução, impendente, por exemplo, como eu tava falando assim, herança. Então, tipo assim, o cara morreu, o espólio dele, às vezes não tem nem inventariante, tem 10 anos o cara brigando pra ver quem vai ser inventariante, não é isso? Aí o cara chega lá e pega o suor de sua família de 10 gerações. Caraca, já pensou? É muito triste, né? Quando a gente começa a olhar pra onde o Brasil tá indo. Como é que é aquela chave, né? A frase do Bitcoin, né? Não é só as chaves, não é... Not your keys, not your coins. Não são seus Bitcoins. E como o cara consegue custodiar de uma maneira segura? Offline. Você aprender a porra. Tem tutoriais de graça. Bitcoinheiros no YouTube, melhor canal do mundo, de graça. Ou fazendo um curso, minhahonra.net, lá na Hotmart, Bitcoin Red Pill. Ensina lá 300 conto, mais barato do que comprar qualquer hardware wallet. Com qualquer telefone offline, qualquer computador offline, você faz tudo, inclusive assina a transação. Esse link tá aqui embaixo, a pessoa consegue Pronto, fazer. Aí, ó, o tubarão da bolsa, magnata vendendo, não é isso? Tá vendendo mais que água esse daí do... É porque R$300 é muito barato, né? Porque, a hardware wallet é tudo $1.000, R$2.000. Exatamente, uma hardware wallet é dois conto, a pessoa paga £1,50. E é igual como a internet no começo, né? Na internet no começo, pô, tinha que ter um trambolho ali, internet de escada, tinha que fazer login para conectar na internet, né, no provedor. No caso também da autocustódia do Bitcoin, ela tá ficando cada vez mais amigável, né? Sim. E com o avanço tecnológico vai ficar cada vez mais invisível, né? As melhores tecnologias que têm uma adoção violenta, elas são praticamente invisíveis. E falar de adoção, né? Você vê que o Bitcoin já tá mais ou menos como se estivesse em 1999 e 2000 da internet. Caramba, então tem uma taxa de adoção interessante, mas ainda tem uma pancada forte ainda em termos de adoção por vir, porque é um movimento que não tem volta, você não tem como parar. O Drex vai aumentar ou diminuir a adoção do Bitcoin no Brasil? Vai aumentar demais, O Pix fez as pessoas aprenderem a usar QR Code. Até o mendigo usa QR Code agora, que nem sabia que porra era 3 anos atrás, não é isso? O Pix vai aumentar. Tudo que eles estão fazendo vai aumentar a adoção do Bitcoin, né? O jogo do bicho vai pagar no Pix? Vai pagar no Pix, provavelmente vai. Se você receber 5 milhões de jogo do bicho, você toca no seu dinheiro? Não, assim não. Desse jeito não. A repressão financeira, o fim das cédulas e moedas, vai expulsar toda a economia negra e cinza para outras coisas, para stable real, para stable dólar, que normalmente são colateralizados ou estão diretamente ligados a Bitcoin, não é isso? E vai chegar um momento que a pessoa compra um pastel com Bitcoin? Acho que não, ele vai comprar com real sintético, hipercolateralizado. Ele vai comprar com dólar, com real, com stable real, hipercolateralizado Bitcoin. Normalmente a moeda valiosa você não... eu não vou pagar um táxi Lei de com igreja, ouro, né? etc. Eu vou pagar com aquela lá que tem um valor se depreciando mesmo e pra me livrar. Rapaz, você chega na 25 de março, há 10 anos atrás, eles adoravam dólar físico, não é isso? Eles não querem mais dólar físico, só querem Tether. Agora só Tether, É mais líquido ou não é do que dólar físico? É a moeda no imposto de renda que o pessoal mais negocia, é o Tether. Não, agora tem muita gente, tem várias empresas de stable real, inclusive uma coisa que você pode anunciar aqui, tem várias, inclusive, bombando de stable real, porque o cara chega, no imposto de renda dele, ele comprou não sei quantas mil stable reais, se você compra uma ficha de real e vende uma ficha de R$1 por R$1, tem imposto de renda? Tem. Não, se é R$1. Não é essa a medida do governo? Se eu comprar 100 mil reais de uma coisa e vender essa mesma coisa com esse mesmo valor daqui a 10 anos, tem algum imposto de renda? Não. Só que normalmente esse cara compra isso e manda para uma DeFi. Tem DeFi do Bitcoin, da SideSwap, da Liquid, os Sat Sales, que você compra e vende sem KSI, sem nada. Tem vários aí do Polygon, um montão. Tem do Rossello. Tem um monte de aplicativo hoje em dia que o cara compra stable real, vai brincar e o principal volta isento, sem limite da isenção, não é isso? Tem um desafio aqui pra equipe aqui.
Vamos ver. Já investem em Bitcoin faz um tempo, né? Compram Bitcoin já faz um tempo. Compram, Em Bitcoin, poupam. né? Bitcoin faz um tempo. E vocês mandam uma mensagem. O que vocês acham de políticos como o Enéas e o Olavo de Carvalho, que não era político, mas ele sempre mandava uma mensagem assim, e o pessoal era tido naquela época. O Enéas, eu lembro que eu era criança, né? Aí passava o Enéas lá e eu peguei e falava, putz, o Enéas é meio doido, né, pai? Todo mundo ridicularizava o Enéas. Inclusive, a grande mensagem no principal livro do professor Olavo é uma mensagem que o professor Ritembandi recomendou aqui. O livro principal do professor Olavo, Jardim das Aflições, é o One Power, sobre o poder de Juvenel atualizado, explicando que o principal problema do século XX é o aumento exponencial do Estado, a lei de Wagner na economia, né? Exatamente. É isso. O Enéas, eu acredito que se vivesse hoje, teria conhecimentos que não eram acessíveis àqueles anos atrás. Será que há 20 anos atrás Enéas tinha como ler as 6 lições com facilidade? Será que Enéas sabia que era Hot Bath Mises? Eu duvido, roupa, não é isso? Hoje em dia o Renato Moicano tem mais acesso à informação do que o Enéas tinha no passado. Embora ele tivesse na época informação e que a maioria das pessoas não tinha e um valor moral que a maioria das pessoas não tinha, não é isso? Sim. E vários pontos assim que o pessoal ridicularizava, por exemplo, não, ter uma arma nuclear, sem entender a importância disso num jogo geopolítico, ainda mais uma desglobalização, que são ondas que vêm. Então, assim, geralmente quando as pessoas vão tentando. Mas, assim, acho que naquela época, como você não tinha também a internet, você tinha todo um trabalho também para tornar aquilo mais caricato, sabe? Sei. Criar narrativas. Hoje em dia, com as redes, você não consegue controlar totalmente as narrativas. E eu fico até pensando, né? Como é que será que seria o período da pandemia se o Twitter e o X hoje fosse já do Elon Musk, por exemplo? Será que as narrativas iam circular como circularam ou você teria alguma diferença? Com certeza ia ter Mas diferença. graças aos irmãos Chioca, rapaz, os irmãos Chioca botaram pocando, viu? Rapaz, os caras meteram bronca contra vacina, contra focinheira, os caras botaram tudo ali no irmãos, não foi? Eles não botaram pocando não contra a pandemia, os caras botaram sem pena, não é isso ou não? Eles e como é o nome dele? O pastor, se você tiver alguma dúvida, pesquise aí. O nome do pastor lá do Rio de Janeiro, que tomou 120 anos de cadeia. Qual que é? Tupirani. Pesquisa aí, pastor Tupirani. Esse cara botou pocando também contra a pandemia, né? 20 anos de cadeia? Rapaz, tomou até as horas. Toda hora parece que tomou mais 20, tomou mais 15, não é isso? Caramba. E toda hora acaba aparecendo, né, essas coisas. E essas pessoas que elas foram ridicularizadas naquele momento, e hoje em dia você começa a pegar muito conteúdo, igual você falou, né? O Enéas, ele era a favor da bomba nuclear. E muitas vezes você fala assim, mas aqui no Brasil a gente tá em paz, pô. Como assim? Eu tô descendo aqui de boa. Mas a pessoa não entende que é tipo a soberania do país, né? Se você tiver uma... Civis passa em parabellum, não é isso? Você já ouviu falar nisso? Se você quer paz, prepare-se para a guerra. A arma não é pra você usar, não. É pra você não precisar usar, Exatamente. né? Salvador tem um monte de fortes. Depois que foram construídos aquele forte, ninguém nunca mais atacou Salvador, né? Os fortes é pra você não ser atacado, não é pra ser usado, não. O pessoal já vê já de longe pra putz, então eles já estão Já preparados, tá mais né? caro, inviabilizou. A bomba atômica não é pra ser usada, não. É pra inviabilizar a agressão, não é isso? É isso mesmo. E isso é interessante, né? Porque agora, com as redes sociais, a gente não tem mais esse controle, né? Ou eles tentam, né? Na verdade. Melhorou bastante, né? Melhorou bastante esse controle de narrativas que você tinha na época, né? Agora teve esses movimentos, né? Mas assim, ainda acho que a gente tá incipiente, assim, ainda não vejo assim. Por exemplo, eu vejo quando as pessoas falam assim, o criador do Bitcoin vai aparecer e vai não sei o quê, etc. Eu acredito até que foram destruídas as chaves, né? Pra eles não caírem nem em tentação, ou sei lá o que aconteceu. Mas aí eu lembro, assim, de episódios assim que o pessoal fala assim, mas o que levou, por exemplo, os judeus no gueto de Varsóvia, sem arma, sem nada, criar coquetel Molotov ou sair na mão com os nazistas, entendeu? Desespero. Você não tem alternativa, entendeu? Tem coisas que vão muito além. Então os criadores, né, o criador do Bitcoin, o que ele tá tentando fazer é alguma coisa que vai muito além de não, eu só quero fazer isso para ganhar. Não é uma resposta clara a um sistema financeiro tradicional centralizado, fragilizado, e que de tempos em tempos, né, o contribuinte tinha que arcar com isso, e também contra mecanismos de controle, né? Porque se você olhar toda a tecnologia que é utilizada no Bitcoin, pô, são décadas de acúmulo, sabe? De conhecimento de pessoas lá da criptografia, vamos criar formas de ter mais privacidade, não é? De reduzir o controle, a interferência, né? Porque a gente as pessoas só entende o que é avanço contra a liberdade individual quando cai na pessoa. Senão, de longe, o cara fica rindo, que nem era antigamente. Levou lá o judeu, né? Agora levou o fulano. Comunista. Agora levou o viado. agora levou o vizinho. Pô, agora me levou. Aí
você não consegue parar. Por isso que esse livro, acho que você tinha que fazer uma live sobre esse livro, eu acho. Porque eu tô sentindo falta de resgatar Qual livro? o poder do Bertrand de Jouvenel. Eu acho que você seria a pessoa certa pra propagar aí os highlights, mensagem, né? a mensagem Sim. desse livro. Que é isso, a mensagem principal é essa. O governo, se você deixar ele crescer exponencial, meu irmão, ele E vai, ele né? já tá crescendo. A cobra não tem aqui ombro, no né? Brasil, aqui já tá... A cobra, se entrar a cabeça, meu irmão, vai até o final, né? Isso. Até o final. E a Agenda 2030? O que vocês... Qual a opinião de vocês da Agenda 2030? Seja feliz sem ter nada. Então, cada vez mais a sociedade... O problema da Agenda 2030 não são os objetivos, são os meios para atingir esses objetivos, não é isso? De água? Já tomei 2, já deu aqui pra mim. Eu tomo bastante água, né? Mas é bom, né? Pode continuar. Qual era a pergunta anterior que você tinha feito, professor? 2030, né? Os objetivos. Mas qual foi, professor, outra pergunta que você tinha feito antes? Não lembro agora, passou. Passou, já foi. Isso, o problema da agenda não é a agenda, não. São os meios. A única coisa que eu acho ali absurdo é a redução de desigualdades. Isso aí é satânico. Tem várias coisas ali que são satânicas, não é isso? Mas o pior não são nem os objetivos, é o meio de cumprir o objetivo, porque eles são inedôneos, não é isso? É tudo mentira. Aqueles meios ali, eles não combatem os objetivos, eles pioram a situação, aumentam o controle estatal, não é isso? Volta ao crescimento exponencial do Estado. Isso é só desculpa ideológica para justificar o aumento do Estado, né? A gente não precisa convencer a maioria das pessoas. A gente só precisa convencer a 1% mais produtivos a parar de contribuir com essa desgraça. Satoshi Nakamoto é de um Gaut. É só a gente pegar as poucas pessoas que são produtoras, que não são parasitas, e, ó, velho, pare de dar dinheiro pra essa merda aí. Não financie mais negócio de falsa acusação de estupro, não, velho, de prisão de pai afetivo, não sei o quê. Vamos parar de financiar isso aí, o negócio acaba rapidinho. Mesmo que as pessoas não comprassem Bitcoin, o welfare, o Estado social colapsaria de qualquer maneira. A gente tá no Titanic, o Titanic vai afundar. Você escolhe comprar o bot ou não. Se você não quiser o bot, não tem problema nenhum. Agora, se você entrar no bot, a chance de você sair vivo daqui é maior, né? O Bitcoin seria o bot? É uma alternativa, mas você tem que tomar também, né, outros cuidados também, né? A geografia que você vai estar residindo, quais são os seus planos, teoria das bandeiras. Como é que você vai cair fora do lugar, né? Isso, suas opiniões públicas. Inclusive, em relação à pergunta anterior que você tinha feito das redes sociais, se as redes sociais eram... existe um negócio chamado NOSTR. Pesquise aí, NOSTR. Isso nos próximos 5 anos vai bombar. Hoje tem menos de 50 mil usuários ativos. Na hora que isso bater 1 milhão de usuários ativos, vai mudar a história de como a gente encara a rede social. É uma rede social pseudo-anônima, que funciona com assinaturas públicas e privadas com Bitcoin. Isso é incensurável, velho. Quando esse negócio de NOSTR começar a bombar, rapaz, vai ser outro Qual padrão. Qual que é o teu arroba lá? Não, ainda não. Ainda não. Já pega, eu pseudo-anônimo. Eu vou assinar minha nave, se você quiser. Você entrar em contato privatamente comigo, eu assino meu negócio. Inclusive, se você não quiser botar sua NPub publicamente, tem um negócio que chama NIP 5, que você pode colocar um nomezinho lá, sei lá, Tubarão da Bolsa, Lascador, @ Refúgio Bitcoin, não é isso? Mas acho que todos os temas, né, que a gente tratou hoje no podcast são nesse sentido de, primeiro, as pessoas entenderam o que está acontecendo no mundo, essa dinâmica, e que todos esses conflitos do mundo não são por acaso, está tudo conectado. Toda essa movimentação é uma movimentação orgânica do próprio poder estatal, que ele busca uma expansão constante, e que até matematicamente a gente consegue explicar isso, porque é uma característica da própria forma como se organiza e se expande. E formas de você ter alternativas para você lidar com isso e planejar, e acho que a mensagem principal é: não tente mudar o que o Renato falou, não tente mudar o país, não tente mudar as pessoas, mude seu núcleo ali, sabe? A salvação individual. Exatamente, a salvação individual. É mais fácil mudar o macaco da árvore que a árvore do lugar, né? Se preocupe ali primeiro com a sua família. E essa onda de guerra que tá acontecendo geopoliticamente falando, para transferência de riqueza? É a mesma coisa de sempre. Tá no bloco Gênesis, velho. É? A segunda vez que o Israel saiu da faixa de Gaza, você acha que vai ser a última vez que Israel vai entrar e sair da faixa de Gaza? Você acha que é a última vez que os vagabundos lá, o Israel vai ter que tirar os vagabundos lá do Rio Litani? Você acha que é a última vez que vai acontecer isso? De jeito nenhum, né? Eu acho que e todo mundo quer a terra de Israel ali, né? É o pêndulo do mundo ali, globalização, desglobalização, tem esses conflitos são lucrativos para pequenos grupos, e é isso. E fica a transferência de riqueza. Enquanto isso, fica as pessoas ali debatendo ali, passando a vida sem proteger a própria família, e quando vai ver já é tarde demais. E essa coisa aí das pessoas, dos homossexuais defendendo o Hamas? Deviam defender lá, né? Pra ver como é, fazer um passeio lá, né? Hein? As feministas deviam ir lá ver como é, né? Ir lá defender lá no Afeganistão, né? Ali rapidinho elas iam parar com essas coisas, né? É isso que eu não entendo, velho.
Essas empresas todas globalistas, gaysistas, tudo que não presta, quando chega lá, elas se comportam. Eu não vejo no Catar, no negócio, não tem nada disso, O velho. Burger King não tem bandeirinha lá. Você já foi lá em Dubai? Não tem nada de Tem negócio nada. de gaysismo, não sei o que. Até a cor do negócio muda, não é isso? Não tem negócio de propaganda com degenerado, não tem nada disso lá. É tudo estética normal, né? O negócio não é. A agenda woke não prosperou de jeito nenhum lá, porque eles não deixam, né? Eles já cortam pela... Vê que até o Pela Islã raiz. tem seus aspectos moralmente chega um negócio tão baixo que não é isso. A ameaça existencial se tornou a única e última esperança pra muita gente, né? É como se fosse aquele... Tem até aquela... Um memezinho, né? De um cara que eu acho que ele é afegão, alguma coisa assim. Que ele pega e fala assim, a minha mulher não tirava a amiga dela aqui de casa. Aí eu convidei ela pra ser minha mulher. Aí, tipo, tá a mulher dela puta da vida. E o cara com a outra... Não, e a outra feliz. E a outra feliz, é. Porque ela queria ser mulher do cara, né? É o memezinho que tem. Né? E a mulher dela com uma cara brava lá, né? Galera, mandem superchats aqui que a gente vai ler alguns aqui pra fazer a live. Tem algum assunto que eu não toquei, Renato? Acho Tem algum que a gente assunto tocou que a os gente... principais aí que a gente... Toda vez eu falo a mesma coisa, rapaz. Toda vez não tem um podcast que não tem nenhuma frase aqui que não deve ter dito. Tinha que ter falado outro, tem que ter um assunto novo, hein, Renato? Qual que é o Pois é. assunto novo aí? Não sei, diga aí. Não tem, né? Não, mas uma coisa que você... Alan aceitou a luta de 10 mil quê? dólares? O Alan, aceitou a luta? No dia que aceitar a luta, vai bombar, viu? Vai É. dobrar o número de seguidores dele, vai ganhar dinheiro, patrocínio. Alan aceitou a Vai- luta? Na hora que ele aceitar a luta... Vai sair a luta ou Não não? sei, mas se sair eu vou começar a malhar e treinar sério, não é isso ou não? O cara é mais novo que eu, Mas maior você do é mais que eu, né? pesado que o Alan, pô, não é? Não, esse rapaz, o cara daquele tamanho ali não consegue ganhar peso rapidinho, não? Ah, ele ganha, O mas cara deve ter o começa quê? a Uns tomar bomba ali, 70 quilos? procurar gorgonoide, os caras do suco aí, dá pra chegar lá com 100 quilos, né? O pessoal tá mandando aqui, ó. Aqui, ó. Tem bastante mensagens aqui. Mas é isso daí, galera. Eu acho que a gente já falou quase tudo, né? Nenhum assunto que quer tocar, Richard. Fala da sua empresa, pô. Como o pessoal te encontra, Aham, ou qual é o trabalho que você faz lá. aham. Ah, da Convex, pô, desde 2018, janeiro de 2018, é uma research que todas as alocações são feitas via mercados internacionais. Então, mesmo se a gente quiser ter alguma exposição no Brasil, vai ser via mercados internacionais. Então, Aí vocês compram DR. é um diferencial, não é? Então, Sim. é um DNA totalmente já internacional, né? E já nasce também com o relatório do Crypto Fragility Model para o Bitcoin, não é? Então, já lá em 2018, recomendando o Bitcoin desde os 13 mil reais, e que a proposta, a minha maior inspiração, são esses fundos hedges aí, lendários aí dos anos 80, Sim. que eles utilizavam o cenário macro, as dinâmicas que estavam acontecendo no mundo, quais classes de ativos iam se beneficiar mais ou não, e fazer assim as alocações. E que na verdade o que a gente está buscando é a tal exposição convexa, sabe? É um portfólio que tem uma sensibilidade em relação à desordem que permite, em primeiro lugar, a proteção e se beneficiar também de aumentos de desordem, que lá vai abrindo oportunidades e alternativas quando as pessoas não têm liquidez ou quando elas estão muito expostas a alguma coisa ali côncava, que a gente fala, né? Que não convexa ali, que você tem muito mais a perder que ganhar, que às vezes a pessoa nem conhece os riscos, que os riscos são ocultos, né? Em relação àquilo. E um ponto interessante, né? Quando a gente fala de exposição convexa, que ela é a verdadeira diversificação. Diversificar por diversificar, às vezes não tem sentido. Ah, tô diversificado, mas eu tô só no Brasil. Tô só em determinada moeda de país emergente, né? Que tipo de diversificação que você tá fazendo, né? O equilíbrio daquilo. Como é que você tá criando, né, futuras fontes de renda em moeda, né, fiat forte, por exemplo, o dólar, né? Quando pensando no sistema financeiro tradicional. E ao mesmo tempo, como é que você tá lidando com todo esse cenário e alternativas até para isso, né? No caso aí o Bitcoin, sabe? Então você tem equilíbrio nesse portfólio, carregar essas assimetrias e conseguir uma performance consistente ao longo do ano. Por exemplo, desde 2018, a nossa performance em reais, assim, a gente tá, então, mais de 6 anos, não é? A performance média anual tá 30%. Caramba. E em dólar, quase 20%. Então, e com as assimetrias que ainda tem para se materializar, a minha meta é subir um pouco e bater quem tá lá no top 3 aí da história. Obviamente tem um fundo hedge que não é impossível, que é o do Jim Simons, né, o Medallion, que aí precisaria de outra tecnologia, é um tipo outro tipo de abordagem. E ele tinha várias vantagens de velocidade de execução. Exatamente. Essa medalha é quantitativa, é outra coisa que não tem nada a ver, né? Isso ou não? A gente usa modelos quantitativos, mas você precisaria dessa vantagem exatamente, dados proprietários e ter um milissegundos à frente de todo mundo lá nos mercados para pegar aquelas menores anomalias e distorções que aparecem. Mas em resumo, qual que é a nossa proposta? Nossa proposta é essa, é preservar o patrimônio das pessoas e multiplicar
de tempos em tempos, de uma forma consistente, sem o cara perder noites de sono, Em dólar. sem o cara ficar, o que vai acontecer hoje? Que nem perguntar, os portos americanos, isso vai interferir. Tipo, o pessoal fica muito no curto prazo, ou no curtíssimo prazo, e não toma decisões inteligentes, e às vezes você tem que acumular. Por exemplo, bons ativos, assim, que vão fazer a pessoa mudar de patamar, são aqueles que às vezes eles ficam de lado ou caindo por um tempo. Por quê? Porque ele me permite acumular uma exposição relevante. Eu vou fazendo aportes ao longo do tempo e eu consigo. Às vezes eu não tenho a grana naquele momento. Mas se aquele ativo fica de lado lá, sei lá, 1 ano e me permite montar uma exposição relevante e depois dar uma pancada pra cima, opa, eu mudei de patamar.